Fala galera, tudo bem? Estamos aqui para mais um bate-papo científico aqui no Nutricionando por aí. Se você está gostando dos vídeos, lembra de comentar aqui embaixo para a gente, de curtir o canal, se inscrever, ativar o sininho para as notificações. E hoje a gente vai falar de um assunto que todo mundo sempre pede, né? Nutrição esportiva. E para isso eu tinha que trazer uma das principais referências que nós temos em nutrição esportiva aqui no Brasil. Hoje, mais precisamente, a gente vai falar de proteínas e hipertrofia, porque a gente ainda observa muitas pessoas fazendo o uso dessas proteínas, pensando em hipertrofia, de forma errada. Então, para isso, eu trouxe uma das principais referências em proteína, quando a gente pensa em suplementação de proteína e nesse consumo proteico pensando em hipertrofia, meu amigo Walden Capistrano. O Walden ele é mestre e doutorando, tem 3 pós-graduações e uma experiência de anos aí na área de nutrição esportiva. Então, Walden, muito obrigado pela sua participação, sua presença aqui no canal. Sempre bom ter amigos presentes aqui. Eu que agradeço, Márcio, pelo convite, tá? Fico muito feliz de estar participando do Nutricionando por aí, tá? É uma honra estar aqui, ainda mais com um grande amigo, né? Então, vamos lá, cara, vamos conversar um pouco sobre isso, né? Que é tão interessante, empolgante e no meio da nutrição esportiva é algo que gera muita dúvida, né? O consumo de proteínas. Pois é. Então, a gente vê ainda que muitos profissionais, as pessoas ainda têm um conhecimento errado e até profissionais mesmo ainda utilizam essa proteína de forma errada. Para a gente começar, que erros que são muito comuns, né? O que a gente observa que as pessoas já começam a pensar errado quando pensam em proteína para hipertrofia? Cara, um dos primeiros pensamentos, né, que a população tem é que quanto mais proteína eu consumir, melhor. Né? A gente tem que acabar com esse mito, não é quanto mais eu consumir. Cada situação que a gente vai estar se propondo a cuidar do paciente tem situações. Por exemplo, Valda, eu vou atender pessoas que vão praticar exercício físico de forma geral ou fins estéticos. Poxa, a gente já tem bastante estudo mostrando que algo em torno de 1,4 a 1,8 resolve a situação. Valda, eu quero trabalhar com performance mesmo, Valda, com hipertrofia muscular, atleta de elite. Poxa, 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilo de peso já seria a necessidade. Ou não, Valda, eu quero trabalhar com o processo de hipertrofia ou manutenção dessa massa magra, né, em processo de emagrecimento. Então, algo de 1,6 a 2,4 gramas de proteína por quilo de peso. Então, a gente já tem essas recomendações descritas, a gente já tem isso muito bem documentado. Então, o que as pessoas erram muito, o que eu vejo, né, é querer consumir a mais, achar que o a mais vai gerar alguma situação benéfica. Eu gosto muito, Márcio, de chamar o corpo da gente como um setor de impostos. Né? Meu pai, como escuta, meu pai é auditor, né? E aí eu brinco muito, eu digo assim, imagina, gente, vocês vão consumir 20 gramas de proteína, tá, galera? Aí quando você consome 20 gramas de proteína, primeira coisa que acontece, né, que você compra um produto, né, você já paga as taxas, né, impostos. Então, quando você consome 20 gramas de proteína, 50% fica na Receita Federal. Que é a Receita Federal do nosso corpo, que eu chamo? É normalmente os órgãos esplânicos. É o intestino, tá? O fígado. Então, 50% dessa proteína já fica na Receita Federal, que é os órgãos esplânicos, intestino e fígado. Pá, então, dos 20 gramas que tu consumiu, só sobrou 10. Tá? Desses 10 gramas, aí vem para a Secretaria da Fazenda. Você faz. Né? Então, a Secretaria da Fazenda pega mais 40%. O que a Secretaria da Fazenda faz no corpo da gente? Né? Depois de passar por intestino e fígado, que é a Receita Federal, fica 50% dos impostos, sobrou 10 gramas. Dessas 10 gramas, né, a gente vai pegar ainda, dos 20 que entrou, 10 gramas ficou, né? Aí eu vou pegar mais 40%, né, dessa ingestão dos 20 gramas, ela vai para a Cefaz, a Secretaria da Fazenda, que eu chamo o quê? Eu digo normalmente que é a área do corpo da gente que vai cuidar do catabolismo. Então, a gente usa essa proteína também com fins catabólicos para formar energia, formação de ureia, né, ureogênese, e formação, que muitas pessoas não entendem também, de neurotransmissores, produção de neurotransmissores e produção de hormônios proteicos. Então, 50% fica nos órgãos esplânicos, 40% vai para gliconeogênese, ureogênese, neurotransmissores, hormônios proteicos, e 10%, ou seja, só 2,2 gramas, Márcio, o nosso corpo realmente necessita para criar um novo tecido muscular, ou remodelar, ou recuperar aquele tecido muscular. Então, quando a gente prescreve 20, eu vou dar 20 gramas de proteína pós exercício físico, que é a necessidade do meu paciente. Beleza.
aquelas 20 gramas, entenda que não é as 20 gramas para o músculo. Vai passar por tudo isso para sobrar 2,2 gramas, que é o que realmente o músculo necessita para gerar a síntese de uma nova proteína. Sim. Valde, se eu der a mais, se eu der 30 gramas, simples, a Receita Federal fica com 50% dela, a Cefaz aumenta a alíquota dela. Então, aqueles 40% ele vai utilizar mais aqui, então vai fazer mais gliconeogênese. E só vai sobrar os mesmos 2,2 gramas, ou seja, os 10% para o tecido muscular. Então, o a mais que as pessoas consomem de proteína simplesmente formam energia. Tá? Vai formar neurotransmissores, mais energia, ureogênese, e aí vai. Não vai necessariamente gerar uma nova síntese de proteína, tá certo? Verdade. Então, acho que o maior erro, Massa, galera, é achar que comer mais proteína vai gerar mais síntese. Não, isso não vai acontecer. E na prática a gente vê muito isso, né? As pessoas querem mesmo, e chegam quando você vai calcular gramas de proteína por quilo de peso, você pega a pessoa indo lá para cima, e aí a gente vê que é um erro realmente muito comum. Outro erro também que eu acho muito comum é quando as pessoas eu falo que isso acontece muito na nutrição para tudo, né? Mas as pessoas querem jogar a responsabilidade em uma coisa só. Então eles acham que para hipertrofia basta eu consumir whey num pós-treino e acabou. E aí esquece de pensar nessa proteína bem distribuída ao longo do dia, né? O que a gente tem aí de mais atual falando sobre isso? Bem, isso é até uma discussão, né, bem grande na área de proteínas, né, se tem que fracionar ou não, se é interessante ou não. O primeiro ponto, né, que as pessoas têm que entender é que para atingir um processo adequado de ganho de massa magra, dentro dessa massa magra aumentar a massa muscular, é atingir a quantidade total de proteína do dia. Então, após atingir essa quantidade total de proteína do dia, existe, tá, algumas teorias, e isso vem se demonstrando nos estudos, né? E a gente vem comprovando também até com a prática clínica, o planejamento e espaçamento de forma adequada dessas proteínas. Ou seja, já tem alguns estudos mostrando que se você consumir bem mais proteína em alguns horários e em outros horários menos durante o dia, por exemplo, digamos que eu tenho um indivíduo da massa, que ele não vai ao nutricionista, ele precisa consumir 90 gramas de proteína por dia. Ele consome 30, ele tem 3 refeições, café da manhã, almoço e jantar. Aí no café da manhã ele sai naquela correria de casa, querendo correr, tudo, aí tem que fazer uma refeição rápida, aí consome qualquer coisa, consumiu 10 gramas de proteína. Aí no almoço, não me planejei, vou comer qualquer coisa aqui, aí só comeu mais 20 gramas de proteína no almoço, ou seja, já foi 30, tá faltando 60. Aí à noite, o que ele faz? Ele completa tudo à noite. Aí ele come a porta, a mesa, a parede, o reboco da casa, quem vier pela frente, tá comendo tudo, né? E aí comeu tudo. Agora sim, né? Treinou à noite, né? Eu preciso de mais proteína aqui, tudo. Pois bem, quando a gente vai observar esse indivíduo, Márcio, o que acontece? Ele passa o dia inteiro, tá? Estimulando síntese proteica, mas de forma submáxima, e à noite ele faz o pico. Sendo que esse pico, ele tem um teto, tá? Ele não vai estimular mais para ele comer mais. Ele estimula aquela proteína no máximo e o excesso de proteína começa a fazer gliconeogênese. Utilizar aqueles aminoácidos como substrato energético, né? Diferente se eu pegasse a mesma pessoa que ela foi ao nutricionista, o nutricionista prescreveu, você consome 30 gramas no café da manhã, 30 gramas no almoço, 30 gramas no jantar. São os mesmos 90 gramas de proteína. Mas a diferença de síntese proteica durante as 24 horas é diferente. É algo em torno, Márcio, chega a ser algo em torno de 25% de diferença de síntese proteica miofibrilar do indivíduo que tende a fazer isso mais equalizado para o indivíduo que faz isso de forma desbalanceada. Então, uma outra temática que a gente tem muito nas proteínas é planejar isso de forma equilibrada a cada refeição, ser sempre muito semelhante, né, as porções, e espaçar isso. O espaçamento mínimo de horários que a gente tem é pelo menos a cada 3 horas uma nova refeição, podendo, né, se esticar isso até 5 horas. Por que podendo se esticar isso até 5 horas, né, Márcio? Porque a maioria dos estudos é com suplementos, mas hoje em dia está saindo estudos também com alimentos. E a digestibilidade do alimento é um pouco mais demorada. Então, uma nova refeição proteica vem a cada 3 a 5 horas. A cada 3 a 5 horas, você dando uma nova refeição proteica de forma equalizada, você consegue manter nas suas 24 horas uma síntese proteica miofibrilar a nível mais alto, né, durante as 24 horas. Você consegue fazer um balanço positivo disso. Eu falo que isso o nutricionista tem que aprender, né? Parar com aquele... Já está mudando muito, né? As pessoas têm que aprender a colocar fonte proteica nas refeições, né? Parar com aqueles lanchinhos de
só uma fruta, só uma barrinha de cereal, que isso às vezes não vai atingir as recomendações, às vezes, que o indivíduo precisa, né? Então, começar a aprender a colocar proteína nas refeições, né? Pôr o indivíduo para comer proteína o dia todo e bem distribuídas aí, preferencialmente. Tem alguma recomendação que a gente pode se basear mais ou menos de quantidade por refeição, ou seja, de um aminoácido ou de proteína mais ou menos por refeição para se basear? Tem, Márcio. A quantidade mínima, né, que a gente deveria dar por refeição, para que os estudos já mostram, né, desde 2009, Daniel Mora já mostra com a albumina fazendo isso, né? E aí vem se desenrolando os estudos, né, até hoje. Mas a quantidade mínima por refeição é de 0,25 gramas de proteína por quilo de peso corporal total. É pelo seu peso corporal mesmo, tá? 0,25 gramas, podendo chegar até 0,4 gramas de proteína por quilo de peso corporal total, tá? Mas com 0,25, pelo menos com 0,25, eu já garanto ao meu paciente uma quantidade boa de proteína que vai gerar a minha síntese proteica de forma adequada ao meu fibrilar. Chega na síntese máxima, né, que a gente chama naquela refeição, posso-se dizer assim. E com relação, por exemplo, Valden, a tipos de proteína, né? Pensando diferença de proteína, a proteína de origem animal, proteína de origem vegetal, né? Como fazer ajustes aí pensando nos tipos? Bom, Márcia, é uma pergunta Difícil, né? muito legal que você fez, porque é o seguinte, quando a gente vai falar de proteínas, não interessa para a gente o tipo de proteína, interessa o aminograma, né? Então, quando você tem noção do aminograma que você está dando para o seu paciente, tudo fica mais fácil, porque independe se é de origem animal ou vegetal. Mas o que a maioria dos estudos, a gente tem os compilados de estudos, quando a gente vai ver um aminograma que ofereça uma boa qualidade, é quando aquela porção de proteína eu tenha algo em torno ali de 8 a 11 gramas e meio de aminoácidos essenciais. Desses aminoácidos essenciais, eu vou ter os aminoácidos cadeia ramificada, que é leucina, isileucina e valina. Então, desses três, entre 8 a 11 gramas de aminoácidos essenciais, dentro desses 8 a 11 gramas e meio, eu tenho que ter algo em torno de 4 a 6 gramas de aminoácidos cadeia ramificada, que são os famosos PCAs. E dentro dessas 4 a 6 gramas, eu tenho que ter pelo menos algo em torno de 2 a 3 gramas de leucina. Então, em uma refeição, eu vou ter que ter uma quantidade boa. Vamos lá, um indivíduo, né, Márcio, que pesa 100 quilos, né? E aí a gente bote ele para consumir 0,25 gramas de proteína por quilo de peso. Então, esse indivíduo vai consumir 25 gramas de proteína numa refeição. Então, nessa refeição dele, ele tem que ter de 8 a 11 gramas e meio de aminoácidos essenciais, 4 a 6 gramas de PCA e 2 a 3 gramas de leucina. Se o nutricionista conseguir montar o esquema alimentar dentro disso, tá? Ele consegue gerar naquela refeição uma síntese proteica fibrilar de boa qualidade, ou seja, alta, máxima, né? E aí ele vai tentando repetir isso em cada refeição. Então, o interessante é você olhar o aminograma. Agora, claro que o aminograma de uma proteína de origem vegetal, a gente tem que olhar com um pouco mais de cuidado, porque normalmente a quantidade de leucina é mais inferior, né, de aminoácido cadeia ramificada. Então, a gente tem que adequar mais essas proteínas. É só misturar melhor essas proteínas ou ajustar a dose aumentar também. a dose dessa proteína para chegar nesses níveis, entendeu? Sim. A gente vê normalmente os estudos com proteína vegetal, às vezes os que têm até um resultado parecido, mas eles ajustam a dose, né? Então acaba vendo uma dose um pouco mais alta para compensar essa limitação que às vezes eles têm em algumas dessas proteínas. Outra questão, Valden, também que eu acho que é legal de comentar aqui, já que a gente está falando de proteína para hipertrofia, é a ideia da proteína antes de dormir, né? O pré-sleep protein, que é uma coisa também que vem sendo falada, né, bastante. Eu acho que é legal de mencionar. O que tem aí também de mais atual pensando nisso? O pré-sleep protein, né, o sono anabólico que a gente fala, o que seria a ideia? É você manter o que você vinha mantendo durante o seu dia, né, de refeições proteicas para manter a síntese proteica máxima, durante aquelas 6 a 8 horas de sono, né, até lembrar isso também, né, Márcio? As pessoas querem fazer a refeição proteica, quer ter o pré-sleep protein, mas não querem dormir, né? Aí fica a restrição parcial do sono. Galera, tem que também ter o momento de descanso para a proteína fazer a reestruturação, a ressíntese, a remodelação, a recuperação, no período do sono. Então, precisa aquelas pelo menos 6 horas de sono, né? Claro que cada um tem sua necessidade, mas o que os estudos mostram é que pelo menos 6 horas você não entraria em restrição parcial de sono. Bem, tendo essas 6 a 8 horas de sono aí, nesse período, Márcio,
que se observou que, será que se a gente der uma quantidade boa de proteína, essas pessoas conseguiriam, né, de certa forma, otimizar essa síntese proteica durante o sono, promover uma melhor recuperação? E sim, é tanto que em 2012, o grupo do professor Van Loon, né, o professor holandês Van Loon, ele fez um estudo bem interessante, né, foi o primeiro, inclusive, a investigar nesse ano 2012. Ele pegou desportistas jovens, praticantes jovens, botou para os caras treinarem à noite e depois disso deu uma refeição proteica, com carboidrato e tudo mais, e antes de dormir deu uma refeição pré-sono. E essa refeição pré-sono foi uma refeição com caseína, Márcio. Por isso que a caseína pegou essa questão de ser a proteína do sono anabólico, né? Vamos usar a caseína que a liberação é mais lenta. E ele utilizou 40 gramas de proteína pré-sono, que é a dosagem que a gente vai individualizar é em torno de 0,5 a 0,6 gramas de proteína por quilo de peso corporal total, tá? Então, você individualiza. Ele usou 40 gramas porque as pessoas pesavam em média 80 quilos. Então, a média, a prescrição por quilo de peso corporal é 0,5 a 0,6. E ele observou o quê? Que as pessoas, ao consumirem essa proteína, né, elas apresentavam uma taxa sintética fracional bem maior, promovendo uma melhor síntese de proteína e, consequentemente, ajudando na recuperação muscular desses desportistas. Mas aí, a gente tem que lembrar que as pessoas pegam os estudos ao pé da letra, né? Então, é caseína para todo mundo. Não, gente. Não é isso que ele quis dizer no estudo, né? Ele não se propôs isso, ele se propôs dizer que era proteína. Tanto que depois ele publicou estudos subsequentes, até revisões, se não me engano, foi em 2014, uma revisão com um aluno dele chamado Tromland, que ele mostra que não é só a proteína, não é só a caseína. Pode ser ovos cozidos, pode ser bife, pode ser frango, pode ser whey, pode ser qualquer outro, iogurte, leite, pode ser qualquer proteína, tá? Não precisa necessariamente ser uma proteína de digestibilidade mais lenta. Eu só preciso dar aquela quantidade de proteína durante a noite. Entendeu? É muito legal, né? Porque eu falo que aí, por exemplo, reforça também, igual você puxou, a importância do sono, né? Porque a gente está aqui discutindo proteína e hipertrofia, mas tem que entender que esse ganho de massa muscular sofre influência de várias outras questões, né? Genética, hormonal, o próprio sono. Então, se o indivíduo não cerca tudo, realmente fica bem complicado. Mas é muita dica legal, né? Eu falo que a ideia aqui do canal, Valder, é a gente justamente trazer informações práticas, e foi isso que você fez, ó. O pessoal tem aí um resumão de proteína. Claro, gente, que o Valden tá sempre aí fazendo cursos, então acompanhe ele lá no Instagram, que ele sempre tem cursos nessa temática também, né? Então, bem voltados para nutrição esportiva, então é bem legal. E tem até o Cross Performance, né, Valden? É um canal que a gente tem também com relação a cursos, né, de nutrição, né, voltado para a área esportiva. Pois é. Então, ó, entra lá, acompanha tudo. Valden, queria muito agradecer. Acho que contribuiu bastante aqui com o canal. É um prazer ter você aqui com a gente. Tá? Muito, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, viu, Márcio, o convite. Muito obrigado. E, cara, show esse canal, viu? Muito massa. Nutricionando por aí, viu, galera? Curte, viu, galera? E compartilha pra galera, viu? Top! Valeu, Valder. Então, ó, pessoal, se você gostou do vídeo, lembra de comentar aqui embaixo, marca as pessoas que você quer que assista. Se você está assistindo pelo YouTube, lembra de seguir o canal, ativar o sininho, que aí todo vídeo postado você recebe as notificações, tá bom? Então, pessoal, muito, muito obrigado pela presença e a gente se vê num próximo vídeo. Valeu, Valder. Valeu, Márcio. Abraço.